Oi pessoal, nesse vídeo eu vim compartilhar com você, né, o que é o autoconhecimento, né? Essa é uma pergunta que eu me fiz, né, bastante quando eu comecei, né, esse meu processo, essa minha jornada, né, de autoconhecimento que não termina nunca, né? E é claro que, por exemplo, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, com os conhecimentos que eu já adquiri, estou adquirindo, né, o conceito que eu tenho, né, pra mim, né, o que é autoconhecimento é muito diferente do que eu tinha no início, né, então para você entender. No começo, lembra, até você já assistiu outros vídeos meus, né, que eu falo lá no comecinho da minha jornada, eu não sabia nem o que era, né, ou melhor, eu não tinha nunca, né, ouvido a palavra autoconhecimento. Ela me veio na cabeça, né, na época que eu decidi começar esse processo e começar a fazer as coisas que eu tô fazendo hoje, e foi a primeira vez, né, que eu entrei em contato com ela. E aí eu fui fazer minhas buscas, né, lá na internet, fui atrás para ver o que era. Então, o autoconhecimento, claro, é como a própria palavra já diz, né, é quando a gente se conhece, né, conhece a nós mesmos. Né, tem até uma frase bem famosa, né, do Sócrates, que é a seguinte, né, conhece-te a ti mesmo e assim conhecereis a verdade, né. Então, nessa época, eu já tinha visto essa frase, só que não fazia tanto sentido como faz agora. Então, o autoconhecimento, né, ele é muito mais profundo, né, do que eu achava que era, né. Então, eu simplesmente achava que o autoconhecimento era saber, né, responder coisas a respeito de mim mesmo, por exemplo, do que eu gosto de comer, de cor que eu gosto, né, se eu tenho uma cor favorita, se eu tenho um prato de comida favorito, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não gosto de fazer. Hoje, né, estudando as leis universais, né, entendendo, quando a gente entende que a gente não é, né, só esse corpo. Na verdade, a gente está, né, nessa existência que a gente está agora. Então, é passageiro, é temporário, né? Então, esse meu corpo físico aqui, ele tem um prazo para acabar, né? Que quando eu deixar aqui essa encarnação, eu sair desse corpo e eu vou para outra dimensão, ou vou reencarnar de novo, não sei, né? Porque para mim, né, faz muito sentido, eu tô entendendo, quando eu leio, isso faz total sentido para mim, né? Eu me identifico com isso, que nós somos seres espirituais, né? Mas com o corpo físico, que é o que a gente vê no espelho, né? Mas a gente não é só isso que a gente vê no espelho. Muito mais profundo. Eu falei pra você, né, que o autoconhecimento é muito mais profundo do que eu achava, né, do que eu pensava. Por quê, né, que ele é muito mais profundo? Quando a gente entende, então, que a gente não é só o corpo físico, que a gente é um ser espiritual, né, e a gente tá com esse corpo nessa existência. Então, quando você começa a entender, né, de onde você veio, o que você tá fazendo nessa existência, nessa vida, né, e para onde você vai depois daqui, tudo começa a fazer mais sentido. Então, o que começou a fazer mais sentido para mim, né, que tá tudo interligado, né, não tem como a gente separar as coisas, porque, na verdade, talvez isso, na verdade não, né, eu sei que esse é como tá estabelecido aqui as nossas crenças, né, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente sente que é verdade, a maioria das pessoas cresceu com uma visão de mundo, que tudo tá separado, né, das coisas, que isso aqui é meu, isso aqui não é seu, né? Eu sou diferente de você, você é você, eu sou eu, né? E que você precisa competir, né, para conseguir as coisas, e você tem que passar em cima do outro. Tô falando todo mundo, tá, gente? Eu nunca pensei assim, mas eu sei que, né, tem pessoas que foram criadas dessa forma e acham que tudo é luta, que, né, tem que fazer coisa ruim às vezes para conseguir as coisas, mas não é assim. Então, é que eu comecei a entender melhor, né, a respeito do autoconhecimento. Estudando mecânica quântica, né, ou física quântica, que isso é algo que eu entrei em contato só agora, né, por exemplo, na escola. Você já ouviu falar mecânica quântica, física quântica? Eu, particularmente, nunca ouvi, só conheço a física tradicional, né, do Newton. Tudo é matéria, né, que um corpo, melhor, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, o que eu tô entendendo, né, o que a mecânica quântica fala, né, que a origem, né, de tudo que existe, ou seja, de todas as pessoas, animais, as plantas, tudo que a gente vê, né, absolutamente tudo. Tanto os seres vivos, né, como prédios, objetos, né, tudo isso a origem, né, disso é uma única onda. E dessa única onda começou a surgir tudo, né, as galáxias, os planetas e tudo. Então, quem criou a gente, né, o todo, né, que criou tudo aqui, todo mundo vem de uma única fonte só, né, que é o todo. E essa fonte maior, ela é uma única onda, né? Então, a gente a gente sempre cresceu com essa crença que tudo é partícula, ou seja, que tudo, né, tudo que você só acredita naquilo que você consegue tocar. Naquilo que você não consegue tocar, tem pessoas que não acreditam, né?
Eu, por exemplo, desde pequena sempre acreditei, mesmo nunca estudando mecânica quântica, mas isso é algo interno meu, né, já vem de mim. Então, se a gente, entendendo que todo mundo, né, originou de uma coisa só, né, que é o todo, então todos nós estamos entrelaçados, são os passarinhos. Então todos nós, a gente está entrelaçado, né, então existe sim ligação da gente com tudo que existe. Eu com a samambaia lá atrás, com a parede, né, com tudo. Então, e tudo tem consciência. Mecânica quântica fala que tudo, absolutamente tudo tem consciência. É normal, né, a gente sempre, não é anormal de falar, o ser humano não tem consciência. É normal que a gente fala, o ser humano é consciente, né? Então, um animalzinho, ele tem consciência, uma planta tem consciência, a parede tem consciência, tudo tem consciência. E aí, quando a gente começa a entender isso, né, a gente passa a ver a profundidade que existe no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é só você olhar, claro que é o movimento, né, de você olhar para dentro de si, ou seja, você olhar para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, porque, ainda segundo a mecânica quântica fala, né, que a gente cria a nossa própria realidade. Por isso que tudo que você pensa, tudo que você sente, principalmente o que você sente, né, porque a gente sendo um conjunto de átomos, a gente tem um campo eletromagnético, ou seja, a gente emite, né, coisas, e tudo que a gente emite volta pra gente, que aí entra, né, a importância da gente ter esse domínio, né, a respeito do que pensa, a respeito do que sente, principalmente por quê? Porque é que o coração, né, o campo que o coração emana, ele é muito maior do que do cérebro, que, se não me engano, ele é 5.000 vezes maior, mais potente, né, do que o campo que o cérebro emite. E aí, quando você passa a entender isso, né, e você entra em contato, né, e sabe que existem leis do universo que regem aqui a nossa existência, né, que se você faz algo contrário disso, né, a gente vai estar indo contra a lei. Então, não vai acontecer isso que você quer. Ou às vezes acontece alguma coisa que você não entende por quê. Porque não tem entendimento dessas leis. Por exemplo, né, uma coisa que eu sempre ouvi desde criança, né, tudo que vai e volta. Isso é verdade. Isso está onde? Isso está dentro da lei, da lei de causa e efeito. Então, tudo que você faz, né, então, todas as coisas boas que você faz, sempre volta coisa boa. Agora, experimente fazer alguma coisa ruim para alguém, né? Às vezes não vai voltar nessa vida. Ou nesse exato momento, claro, né? Porque as coisas não são imediatas assim que o universo faz as coisas pra gente. Faz as coisas no sentido assim de você, né, pedir, né, agradecer pelas coisas e isso ser manifestado na sua vida, né, seja algo positivo ou negativo. Então, essas coisas essas ações, né, que você faz, elas podem voltar pra você em outras vidas. Daí você às vezes nem se dá conta por quê. Ou também na mesma vida, só que em outro determinado momento você não sabe por que tá acontecendo tal coisa. Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, é uma coisa muito mais profunda. Muito legal, né? E eu sinceramente, assim, tô apaixonada. Muito legal estudar tudo isso. Entender o funcionamento do universo, né? Entender quem nós somos, né? Na essência. E na essência, né? Eu já comentei aqui com você, né? Que na essência, quem nós somos? Nós temos uma parte do todo. Ou seja, todo mundo é um pedaço do todo, né? Então, tem aquela nomenclatura na centelha divina, ou seja, uma fagulha, né? Uma parte do todo. Então, todo mundo é uma parte do todo, ou seja, então nós somos todos um. Por isso. Então, a gente não tá separado, sabe? Até aquela pessoa que você fala, mas essa pessoa não tem como ser, né? Tipo, você não consegue enxergar ela, às vezes, como seu irmão, né? Como sendo da sua família. Todos nós somos irmãos por isso. Porque a gente veio de uma única fonte só. Bom, então, eu tô sempre fazendo meus vídeos de forma espontânea, sem ficar escrevendo roteiro, porque no início eu ficava escrevendo, sabe, cada palavra que eu escrevi pra falar aqui pra você. Mas eu sinto essa vontade, sabe, de falar de forma espontânea. Então, né, até esse momento que eu tô hoje, pra mim o autoconhecimento, ele não abrange só o que diz respeito a mim, porque eu não tô sozinha aqui, né, nós estamos aqui todos juntos. Por isso que, quando você entende isso, né, que tudo que você faz pro outro volta pra você, por que você vai querer fazer algo ruim pro outro, né? O outro, na verdade, não existe, né? Claro, existe cada ser é individual, né? Mas o que a gente tem aqui dentro, a nossa centelha, não é uma centelha diferente da outra. Todo mundo tem uma centelha porque é uma parte do todo, que é a mesma coisa. Nossa, isso eu acho incrível isso. Então, o autoconhecimento é isso, né? Você cada vez mais saber quem é você na sua essência, né? Que você não é esse corpo físico que você vê no espelho, que é chamado avatar, né? Mas que
o que a gente, né, o que permite estar a gente aqui na Terra é o nosso corpo, né? Então olha que presente maravilhoso, né, que você tem. Então, aproveite esse presente, né, que você recebeu da melhor forma possível, né? Cuida bem do seu corpo, ama você mesmo. Isso tudo tem implicações pra gente mesmo, né? Quando a gente não se ama, não se perdoa. Depois que eu me dei conta disso, né, que nós somos todos um, quando isso realmente internaliza-se em você, né, você passa a ver as pessoas, os animais, né, as plantas, de um outro jeito totalmente diferente. Né? Então, se uma pessoa não está bem, como é que o mundo inteiro vai estar bem? Ou quando alguém fala, ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Né? Quando você deseja o mal pro outro, isso volta tudo para você. Bom, então, fico por aqui e te vejo na próxima.